Fala, seus desajustados! Está começando mais um. Eita! Seminaristas. No último vídeo eu disse que depois de nós explicarmos sobre as três principais áreas da teologia, a bíblica, a sistemática e a pastoral prática, nós iríamos discorrer sobre cada uma dessas grandes áreas. No último vídeo foi sobre teologia bíblica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos galhos da teologia pastoral prática. E enquanto a gente estiver falando, ou se você de uma vez já quiser, curte esse vídeo, comente, compartilhe, mande para a galera da sua igreja, da sua cidade, da sua família, seus amigos, seu gato, cachorro, periquito, papagaio. Mendigo. E também. Que mora do lado da sua rua. Que precisa ouvir de Jesus. E o carinha que mora logo ali, Amém. Mande para todo mundo e ajude a gente a divulgar aí um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém. Vamos lá? Isso aí, Lucas. Começaremos hoje uma nova série no nosso canal, uma série com 6 vídeos consecutivos, com exceção do devocional que acontece na última semana de todo mês. E essa série ela vai falar sobre um dos galhos da teologia pastoral prática, que é a teologia litúrgica ou liturgia. E como material de pesquisa nós vamos usar o livro Em Espírito e em Verdade, que é o livro do Dr. Reverendo Luiz Carlos Ramos. Esse livro aqui ele apresenta 6 capítulos, é um livro muito prático, muito simples de ler, uma leitura fácil. E os 6 capítulos desse livro, o primeiro capítulo ele vai falar sobre o que é o culto, o segundo capítulo ele vai falar sobre o porquê se fazer o culto, o terceiro ele vai falar sobre onde se faz o culto, o quarto ele vai falar sobre quem participa ou quem deve participar do culto. Número 5 ele vai falar sobre por que se fazer o culto, ou melhor, quando se faz o culto. O porquê é o segundo capítulo. O 5 é quando se faz o culto. E o 6º e último capítulo, e mais importante, é como se faz o culto. Esse livro aqui é um livreto simples da editora Editel, junto com a Angular. É um livro de 144 páginas. Foi publicado em 2008, é uma coleção de livros doutrinários. No caso, Em Espírito e Verdade é o número 2 da série Cristianismo Prático. Então, nós vamos começar hoje de uma vez já falando do primeiro capítulo, que é o que é o culto. O que é o culto? O que é culto para você? Comenta aí embaixo aí no vídeo. Compartilha aí com a gente o que você sabe sobre esse assunto. Vamos somar as nossas ideias. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o termo liturgia, ele tem origem no grego clássico e ele inicialmente, ele servia para designar toda ação espontânea de um indivíduo em favor das pessoas ou do Estado, toda ação espontânea. E depois, com o tempo, esse termo, o significado dele mudou, ele passou a definir qualquer trabalho, que importasse em serviço propriamente dito, um serviço mais ou menos obrigatório, inicialmente era algo realmente obrigatório, depois mais ou menos obrigatório, e é um serviço que ele era dedicado, seja para as pessoas, seja para o Estado, ou até mesmo já tinha aí o caráter de um serviço religioso, No decorrer do livro ele vai falando um pouco mais sobre esses conceitos, mas como a gente vai fazer mais um apanhado, então a gente vai pular um pouco aqui algumas coisas e depois você com o livro, com calma, vale a pena você adquirir, vai poder ler lá. E aí no Antigo Testamento nós encontramos 170 vezes a palavra rabá, para trazer a ideia de auto-humilhação, até que a testa encoste no chão. Esse era o sentido original. O conceito de adoração. Isso, é bem semelhante, esse conceito. E esse termo, ele é relativo ao culto e dele derivam várias outras palavras, vários outros conceitos que a gente pode tirar a partir dessa palavra.
E a gente pegou algumas aqui que no livro citam vários termos, e o primeiro que a gente colocou aqui é o abade, que significa escravo e servo. Um outro termo é o abida, que é serviço, significa ritual, adoração também, né? Como o Benai aqui já comentou. Tem também o termo abodá, ele pode ser traduzido aí por trabalho, né? E entre outros termos, né? Depois você vai olhar com mais calma no livro. Nós vamos deixar algumas referências bíblicas na descrição do vídeo. Lembrando que esses termos termos referentes ao Antigo Testamento, por isso são termos do idioma hebraico. Exatamente. Já no Novo Testamento, esse termo ele pode ser encontrado nos textos de Hebreus, né? Capítulo 1, verso 7, verso 14, Atos 13, 2, Filipenses 2, 17, né, significando já serviço, ministério, socorro, auxílio e etc. Há vários tipos de escravos ou servos, né, mencionados no Novo Testamento, né, e um deles é o doulos, que era aquele que ficava responsável pelos animais e também pela terra, né, pelo cuidado com plantas, com a produção e tudo mais. Tem também o diáconos, que eram aquelas pessoas que cuidavam dos serviços domésticos, né? Eles limpavam a casa, serviam as mesas, né? Inclusive desse termo diáconos que vem o termo que nós conhecemos hoje como diácono, ou diaconia, exatamente. Diaconisa, vem todo desse termo diáconos, do grego. O outro termo seria o latris, né? Aquele que limpava a latrina mesmo, né? Era a tarefa do latreia, né? Esses termos todos eles podem ser encontrados em Romanos 9:4, Mateus 4:10, Apocalipse 7:15. É interessante assim, é claro que nós vamos deixar todos esses termos e essas referências bíblicas na descrição do vídeo. É interessante você procurar, você ler na sua Bíblia, toda vez que a Bíblia diz servo ou escravo, está falando nesse sentido desses termos. Por conta dessas traduções literais de serviço, de escravo, ou mesmo da história do termo liturgia, criou-se uma mentalidade dentro da igreja de que todo serviço dentro da igreja é algo obrigatório, mas não é assim que acontece. Entendendo que todos esses termos estão relacionados à adoração. Um outro termo interessante também do Novo Testamento é o termo grego proskuneus, né? E diz respeito a um ato de espontaneidade e amor. Não é uma coisa imposta de maneira radical e sem nenhuma, de maneira assim que você é obrigado a fazer isso. Não, é uma questão de amor. Você demonstra amor a Deus, você mostra, a graça se manifestou na sua vida e em resposta à graça você desempenha alguns serviços na igreja, na sua comunidade de fé, e esses termos estão associados a esse tipo de serviço. Interessante que a definição que o Dr. Luiz Carlos Ramos traz sobre culto, o que é culto? Ele diz em poucas palavras que culto é simplesmente um encontro celebrativo entre Deus e o seu povo, e vice-versa. Já liturgia é tudo que acontece nesse encontro. Então, de maneira prática, culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo. Liturgia é tudo o que acontece dentro desse encontro. Resumimos o primeiro capítulo do livro Em Espírito e em Verdade. Em Espírito e em Verdade. Em Espírito e em Verdade. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te entregamos. Erra uma letra. Mas você entendeu? Adquira. Editel Angular, você está vendo? Patrocina nós. Patrocina. Olha o jabá que nós estamos fazendo. Fechou? Ficamos para a próxima. Próximo vídeo. Sobre por que se fazer o culto. Isso, a liturgia da graça. É isso. Não perca. Até a próxima. Até a próxima.